Fala galerinha, aula 28, revisão Enem. Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai trabalhar uma aulinha de orgânica, tá? Gostaria que, se vocês acharem a aula bem legal, se vocês quiserem divulgar, se vocês quiserem, trocar uma ideia com os colegas para dar uma força para os colegas que estão fazendo vestibular, vai ser bem legal. Vamos lá? Bom, galera, a gente tem aqui, o odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável. Não é bem um sabonete, né, galera? É uma placa de aço inox que ele é constituído de cromo e níquel e ele vai ter uma característica, e essa frase é importante, tá? Ela não se desgasta com o uso. Isso aí vai ser o grande esqueminha pra gente sacar essa história. Ele vai transformar o cheiro da alicina, que é o cheiro do alho, numa outra substância, que é essa substância 2. A gente observa que houve uma reação química, houve um processo de perda do oxigênio. Então, houve processo de redução, houve perda desse oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo. Quando ele sai da molécula, essa molécula muda de inox. E o que fez essa reação acontecer de forma mais rápida, né? O que acelerou esse processo? Quem acelera o processo e não é desgastado é um catalisador, tá? O catalisador tem algumas características. Vou deixar logo a resposta. O catalisador tem algumas características. Uma delas, não se desgastar. Ele entra, reage e é restituído como ele era originalmente. Segunda coisa, ele diminui a energia de ativação. Terceira coisa, ele aumenta a velocidade da reação, tá? Essas são as características principais para esse composto. Outra coisa que também costuma cair, que de vez em quando é explorada, é a característica desses compostos aí, que eles têm uma característica em comum. Eles são corantes naturais, e essa cor, né, essa iluminação tem a ver com uma característica da molécula, que é justamente a pergunta que ele vai fazer. Ele quer saber qual é a propriedade comum a essas moléculas que vão dar a cor para elas. E o que a gente vê nelas é a ressonância. Mas, Fê, como é que eu sei que essas moléculas têm como uma ressonância? Eu vou voltar a imagem para você ver. Todas elas têm, não aqui, mas daqui para frente, ó, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Todas elas têm essa característica em comum. Duplas conjugadas, cadeia com duplas conjugadas. As duplas conjugadas, elas se movimentam. E esse movimento de elétrons é justamente que faz nos metais, por exemplo. O metal não tem dupla conjugada, mas tem movimento de elétron. E o brilho metálico, ele é caracterizado basicamente por essa movimentação de elétrons. E no caso dessas moléculas, essa ressonância, que é um outro tipo de movimentação de elétrons, mas também é uma movimentação, ela gera energia. Por acaso, nesses compostos, essa energia está numa faixa do visível, que eu consigo enxergar. Então, a gente vai observar aqui, ó, que o tom vermelho, ele está ligado a essa ressonância. Essas duas aqui não entram na ressonância porque elas estão afastadas, ó. Eu tenho dupla sim, depois dupla não, dupla não, dupla não, dupla sim. Então, essas que eu estou marcando aqui, elas são duplas isoladas. Elas não são capazes de entrar nessa movimentação de elétrons, mas todas as duplas que estão alternadas, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, elas são capazes, e algumas, como eu falei, essa emissão luminosa, como no caso dos metais, uma movimentação de elétrons, que de novo não é ressonância, mas é uma movimentação de elétrons, ela consegue dar um brilho que eu consigo ver, aquele brilho quando polido. Aqui ele fica entre 400 e 700 nanômetros, lembrando que quanto maior o comprimento de onda, menos energia ela vai ter. Então, aqui eu tenho comprimento de onda grande, comparado aos outros, menor energia do vermelho. Comprimento de onda menor, maior energia do violeta. E aí as cores vão demandar essa energia que ele está liberando aqui, tá bom? Aqui na fenolftalina, a gente também tem um grupo que entra, né, nessa ressonância. Aí você vai dizer, e o benzeno? Aqui tem benzeno e ele está dizendo que ele é incolor. O benzeno não faz ressonância? Faz, mas a ressonância do benzeno é uma ressonância diferente. É uma ressonância que ela, no benzeno especificamente,
ela emite uma energia, mas essa energia não está dentro de 400 a 700 nanômetros, então ele não está dentro da faixa do visível. Mas essa daqui não é benzeno, aí ela está dentro da faixa do visível e a gente vê aquela coloração rosa. Bom, hidrocarbonetos são moléculas orgânicas para uma série de processos industriais. Ele aqui vai falar do petróleo especificamente. E ele vai falar das frações do petróleo, que são separadas por destilação fracionada. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, o processo de separação. E ele vai falar que esse processo ele demanda temperaturas de ebulição diferenciadas. E ele mostra isso aqui, ó. Eu tenho faixa de temperatura de 20 até 350 graus. E aqui eu vou vendo o tamanho das moléculas vai mudando, né? À medida que eu estou aumentando o número de carbonos, o tamanho da molécula, eu estou vendo que o ponto de fusão e ebulição sobe. Nesse caso especificamente, ponto de ebulição. Mas tanto ponto de fusão quanto de ebulição sobem, tá? Então, ficar esperto para isso, porque isso já caiu não sei quantas vezes. Ele pergunta na fração 4. A fração 4 é a fração maior, aquela fração grandona, né, que tem maior ponto de ebulição. Ela vai ter temperaturas mais elevadas, por quê? Ela tem maior densidade? Não, o petróleo todo ele é menos denso que a água. Ele tem maior número de ramificações? Ele não mostrou as ramificações, ele disse que as moléculas têm mais ou menos carbonos, ele não disse se ela era ramificada ou não. Sua solubilidade no petróleo é maior? Todas essas substâncias são solúveis no petróleo. O petróleo é uma mistura homogênea delas. Forças intermoleculares são mais intensas? Opa, essa daqui é mais interessante. Essa aí é mais legal. A cadeia carbônica é difícil de ser quebrada? Essa é um distrator. Eu venho falando dos distratores há muito tempo, né? A cadeia carbônica ela não é nem mais fácil nem mais difícil de ser quebrada. A cadeia carbônica ela não é quebrada no processo da destilação. A cadeia carbônica ela é solta uma molécula da outra. Eu tenho duas moléculas que estão interagindo e quando eu aqueço elas se soltam, elas não quebram. Elas ficam do tamanho que elas têm, mas elas simplesmente se soltam. Então isso aí é uma pegadinha legal. Técnicas de reciclagem, aí eu tenho polímero PET e ele vai se quebrar e vai gerar, né, moléculas que estão mostradas aqui pra gente, e eu vou usar para quebrar essa molécula um composto A. E o problema é saber qual é o composto A. Deu para notar aqui, ó, por esse desenho, que ela foi rompida aqui, ó. Eu tenho um anel aromático, C dupla O, C dupla O. Então, anel aromático, C dupla O, C dupla O. Quem não tá presente aqui, quem não tava, né, esse OCH3, esse cara não estava. E na outra, ó, e O com 2 carbonos, ó, e O com 2 carbonos. Quem não estava aqui era o hidrogênio. Então, se esse hidrogênio não estava e esse OCH3 não estava, é porque eles estavam na molécula A. Então, moleza, molécula A é o metanol. Bem facinho essa questão. Bom, aqui outra questão que o Enem fala sempre, né? Nanopartículas. Ele vai falar que as nanopartículas de sílica elas são recobertas por antibióticos. Gente, isso é uma coisa muito legal que a medicina está fazendo. Pegando nanopartículas, colocando medicamentos presos nessa nanopartícula. E aí, esse medicamento reconhece as células doentes. Olha que legal. E aí, ele entrega o remédio in loco. Ele entrega o remédio naquele sítio ativo, naquele ponto específico. Isso, para alguns tipos de câncer, é muito legal. Porque quando a pessoa faz, por exemplo, quimioterapia, todo o corpo dela recebe medicamento, todo ele. E aí, quando você faz uma quimioterapia com nanopartícula, as células saudáveis do teu corpo não receberiam remédio. Essa nanopartícula ela iria direto na célula cancerosa entregar o remédio lá. Olha que legal, muito maneiro, né? Então, ele fala de nanopartículas de sílica, recoberta por antibiótico, com material bactericida, e ele vai interagir com esse material, né, com essa bactéria, matando essa bactéria. Ele fala que vai ter uma interação entre o grupo hidroxil, não uma hidroxila, para ser bem sincera, mas ele chama de hidroxil para ficar mais chiquezinho, e a parte da superfície do lipopolissacarídeo que está na parede celular daquela bactéria. Então, ele vai interagir, o material, ele vai reconhecer, esse material, essa nanopartícula vai reconhecer esse lipopolissacarídeo, lipídio e açúcar junto, né? Ele vai reconhecer e vai entregar o remédio, né, o
bactericida lá no lugar e vai matar a bactéria lá no lugar onde ela tá. Olha que maneiríssimo. E aí ele vai acabar desestabilizando essa parede celular e ele vai matar essa bactéria. Então aqui eu tenho uma estruturinha que ele desenhou, né? E aqui o que me interessa é essa interação entre a nanopartícula e o lipopolissacarídeo, que a gente vai ver que são ligações de hidrogênio. Por quê? Né? Qual é o sentido dela ser ligação de hidrogênio? Essa interação tá aqui, que o desenho não tá ajudando muito, né? Mas é uma interação entre a parte polar e a nanopartícula. A parte polar da molécula, ela tem a hidroxila e a parede celular tem a função álcool. Fê, como é que eu sei que tem a função álcool? Porque é um sacarídeo, né? Todo sacarídeo, glicose, maltose, galactose, frutose, qualquer ose, qualquer sacarídeo vai ter grupo hidroxila, né? Açúcares são poliálcoois. Então a interação entre um poliálcool e uma hidroxila da nanopartícula vai ser uma ligação de hidrogênio, tá? Então, esperteza aí. Não era uma questão muito simples não, tá? Galera, essa aqui tem um erro, e um erro conceitual, não foi anulada, mas eu já discuti essa questão com vários amigos meus professores de química e a maioria tem a mesma opinião que eu. A galera que não conhece muito de laboratório pode acabar tendo dificuldade de fazer essa questão. Foi o meu caso e de vários conhecidos meus que, por conhecer laboratório, não levaram em consideração uma coisa que a questão levou como se fosse a real verdade. Ele fala de várias substâncias: propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Algumas delas são muito polares, uma medianamente polar, que é a propanona, e outras que são apolares. E aí ele começa a misturar essas substâncias e o interesse dele, né, a pergunta dele na próxima slide vai ser sobre a água, tentar identificar a água. O problema é o seguinte: a água eu já sei que ele não é inflamável, então eu sei que a água é o 3 ou é o 4, o que já dispensa as outras opções. O problema é que na hora de eu interagir, ele está levando em consideração só as substâncias que fazem ligação de hidrogênio, como se elas interagissem entre si, e as substâncias apolares como se elas interagissem entre si. Isso é uma verdade. O problema é que a propanona ela tem uma solubilidade intermediária. Ela tanto é capaz de se dissolver na água e no etanol, como ela é capaz de se dissolver no tetracloreto e no tolueno. Ela prefere a água, ok. Ela prefere o etanol, ok. Mas quem conhece laboratório sabe que um pouco dela também conseguiria se dissolver nas apolares, porque ela tem uma polaridade intermediária, o que acaba gerando um problemão. Porque a gente pensa, a água e tetracloreto não são inflamáveis, e aí já corta todas essas opções. O tolueno e o tetracloreto são miscíveis, isso fica claro, eles são apolares. A propanona, como eu falei, ela se dissolve tanto na fase polar quanto na fase apolar. E aí ele está considerando como água, etanol e a propanona fossem miscíveis umas nas outras. Mas como eu falei, a propanona também é miscível na fase tetracloreto e tolueno. E isso é complicado. Então, teoricamente, tanto a 3 quanto a 4 poderiam ser a resposta. Ele me deu a 3 como opção, né, como padrão de resposta para ele. Mas tem um problema técnico importante nessa questão, tá? Então ela é boa para ser discutida. Mas, enfim. Bom, aqui temos outra questão escrota, mas escrota num nível que eu não sei te dizer. Ele dá o nome de um ácido, que não é o ácido que eu vou mostrar aqui, eu vou dar um outro exemplo, só para identificar o que é D e o que é L. Só que ele fala de substâncias que têm características de desviar a luz polarizada. Como ele vai falar de substância que tem característica de desviar a luz polarizada para a direita e para a esquerda, ele está falando de substâncias oticamente ativas. E aí, vou dar só um exemplo aqui, né? Fazendo a hidrólise ácida e tal, vai gerar um ácido carboxílico. O ácido carboxílico que ele vai gerar, ele pode desviar a luz polarizada para a direita e para a esquerda. Não é o mesmo ácido que eu desenhei aqui, tá? Aqui é outro ácido. Mas um composto que seja oticamente ativo, ele pode desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Ele pode ser destrógeno ou levógeno. E esse D e L, eles são representados muitas das vezes por sinal de mais e menos.
o destrógeno para a direita, sentido horário. Fica fácil de você gravar quando você chama, né, o destrógeno, pensando no número do relógio, que ele está andando em sentido horário, número 1, 2, 3, 4, ele está aumentando. Então, sinalzinho de mais. Se a gente pensar no relógio andando para a esquerda, partindo do 12, eu começo a andar 12, 11, 10, 9, 8, 7, os números estão diminuindo. Então, o levógeno, que anda para a esquerda, luz polarizada, ele é o menos. O problema é que ele fez uma sacanagem aqui que eu não sei qual o sentido dele ter feito isso com a questão. Ele pegou um nome de uma substância que no nome tem um D aleatório. E aí faz você ficar confuso. Se esse D aqui é destrógeno ou levógeno, aí ele bota com sinal de menos. Cara, essa questão é muito zoada. Não tem por que fazer isso com aluno no ensino médio. Esse D tem a ver com nome. Esse D maiúsculo nada tem a ver com destrógeno. O que está mostrando se ela é destrógeno ou levógena aqui é o sinal de menos. Esse sinal de menos está dizendo que ela é levógena. Então a solução, ela vai fazer um polarímero girar para a esquerda. Sabe assim, não faz sentido terem feito essa questão. O nível dela é dificílimo. O TR dela vai bater, né? Muito zoado, porque sim, não faz sentido. A maioria marcar destrógeno, tá? Por causa do D. Ninguém ia se ligar, ninguém não. Uma boa parte dos alunos não ia se ligar no negativo, então fique esperto, tá? Aqui já é uma questão muito maneira. Essa questão aqui é show de bola. Ele tem o 2-BHA, é um fenol usado como antioxidante, só para lembrar, antioxidante é aquela substância que se oxida antes do teu corpo se oxidar. Então, normalmente, ingerir antioxidantes faz você envelhecer menos. E aí, essa substância, né, esse BHA, ele dá algumas características e você vai ter que identificar a substância pelas características. Aí faz maior sentido para o ensino médio, né? Então, ele fala que a cadeia que a gente está procurando, ela é aromática mononuclear, então tem um anel aromático só. Ele tem um grupo terc-butil na posição orto e um grupo metóx na posição para. E a gente tem que identificar esse cara. Então, vamos olhar essas moléculas aqui e eu vou eliminando aquilo que está mais fácil. Essa molécula não é aromática, portanto já está fora. Essa daqui tem um grupo que não é terc-butil, esse grupo é um isobutil, também está fora. Esse grupo aqui até tem o terc-butil, mas ele está na posição meta, então também está fora. Aqui ele tem um grupo na posição para que não é éter, é um álcool, também está fora. E aqui tem a molécula que a gente quer, com terc-butil na posição orto, com um grupo metóxi, né, um éter com um carbono só na posição para, e tem, né, um anel aromático. Então tá aqui, ó, a cadeia toda mastigadinha para você, ó. Anel aromático, um terc-butil abertinho para você ver como é que ele é. Posição orto é posição 1, 2 em relação ao grupo fenol. E posição para, posição 4 em relação ao grupo fenol, tá bom? Essa é bem legalzinha. Essa outra questão também é interessante. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo até segunda ordem, né? Hoje com pré-sal, né, com petróleo sendo encontrado em águas cada vez mais profundas, esse custo anda subindo e o preço dele também. Bom, mas ele tem uma grande variabilidade de produtos, ele precisa, né, ser utilizado em várias reações, em várias produções, ele é uma boa matéria-prima. E aí a boa parte deles é hidrocarboneto com várias massas molares, a gente viu até numa questão agora há pouco. O problema é que as frações menores do petróleo são as mais comercializáveis, frações muito grandes, você não tem muito o que fazer com elas. Então, ele, depois de fazer aquela separação, a destilação fracionada, ele vai mexer no tamanho das moléculas, ele vai aumentar as frações comercializáveis, fazendo um processo de craqueamento. O nome já ajuda, crack, quebrar, crack, quebrar, tá? Então, o que ocorreu no processo? Já dei o spoiler. Transformações das frações em outras moléculas menores? Yes! Reação de oxirredução? Não, tá? Não tem mudança, né, uma oxirredução, não tem entrada de oxigênio, saída de oxigênio, entrada de nitrogênio, nada disso. Solubilização do petróleo? Não, eu estou separando o petróleo, não estou solubilizando o petróleo. Decantação? Não estou mexendo na densidade do petróleo.
separação dos componentes do petróleo em função das temperaturas de ebulição. Isso eu fiz na destilação fracionada. Eu não tô mexendo, depois que eu destilo é que eu faço o craqueamento, tá? Esse é o distrator, então fica atento. Aqui a gente tem, né, um processo de destilação fracionada. Você pega o petróleo cru, esquenta ele a uma temperatura bem alta e à medida que ele vai subindo aqui vaporizado, ele começa a esfriar e começa a ser separado. Vocês já viram isso naquela questão lá atrás. Moléculas menores têm ponto de ebulição mais baixo, moléculas maiores, ponto de ebulição mais alto. E aqui algumas reações de craqueamento. Peguei moléculas grandes e estou diminuindo o tamanho delas para moléculas menores. Essas moléculas menores são economicamente mais interessantes. Aqui eu tenho não só uma forma de craqueamento, como também tem uma forma de um outro processo que a gente também pode fazer para melhorar, por exemplo, a octanagem de alguns combustíveis, que é a reforma catalítica. Então, aqui uma molécula grande linear, eu transformei ela em moléculas menores e peguei uma molécula que já está menor e transformei ela numa molécula ramificada. Poderia ser também transformada em moléculas cíclicas, tá? E aí eu tenho o chamado craqueamento, quebrar em moléculas menores, e a reforma catalítica, transformando moléculas lineares em moléculas cíclicas ou moléculas ramificadas. Essas moléculas cíclicas e ramificadas são mais vendáveis, elas têm um preço de venda maior. Uma outra possibilidade também que poderia ser feito no petróleo é fazer a sublimação, a destilação fracionada da destilação fracionada. Então aqui foi um exemplo só, ele pegou essa fração aqui de óleos combustíveis e fez outra separação nele. E aí eu separo, né, é como se eu fracionasse a fração, como se eu dividisse a divisão. Então eu peguei só a fração combustível, fiz uma nova destilação fracionada dela, separando quem sai mais em cima tem massa molar menor do que quem sai mais embaixo, tá bom? Vamos lá, tensoativos, outra questãozinha bem típica. São compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, uma parte polar, uma parte apolar. E ele diz isso no texto, ele diz que tem uma parte hidrofóbica, que não gosta de água, e uma parte hidrofílica, que gosta de água. Aí ele fala de tensoativo aniônico, fique esperto que esse aniônico aí vai ser uma parte da nossa resposta. Ele vai ter, né, uma parte aniônica que vai interagir com a água, vai ter uma parte apolar que vai interagir com a gordura. Só que o texto ele vai discutir, né, a parte ambiental e ele diz no texto que quanto mais ramificada a molécula, mais essa molécula é persistente no meio ambiente. Quanto mais linear essa molécula, mais ela é degradável. Então, é outra questão legal, porque é outra questão que ele vai dando as características da cadeia e você tem que identificar essas características. Então, para o ensino médio, eu acho perfeita. Aí ele me dá várias moléculas e a gente tem que, né, identificar o tensoativo persistente. Então, lembra que no texto ele falou duas coisas. Uma, ele falou que o tensoativo que ele vai usar é aniônico, então tem que ter carga negativa. E dois, tem que ser persistente. Ele diz que persistente é aquele que é ramificado. Por quê? Os biodegradáveis são lineares. Isso está lá no texto. Então, esse primeiro está fora porque ele não é iônico. Então, não serve. Esses dois aqui são catiônicos. Ah, Fê, como é que eu vou identificar que ele é catiônico? Olha, aqui, ó, esse cloreto aqui, deixa eu colocar aqui minha canetinha para fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. O cloreto é só o contraíon, tá? O cloreto é só o contraíon. A carga tá aqui, ó. A carga positiva tá aqui no nitrogênio, ó. Então, eles são catiônicos. Eles não servem porque o texto quer um aniônico. Mas esse aqui seria mais biodegradável. E esse aqui não biodegradável. Por quê? Porque esse aqui é linear e esse aqui é ramificado. Mas não serve porque eles são catiônicos e o texto quer aniônico. Então, aniônicos são esses dois que sobraram. Você vê aqui, ó, carga negativa e aqui uma carga negativa. Fê, e o sódio? Ah, o sódio é só o contraíon. Então, o que me interessa tá aqui, ó, tá?
parte apolar, tudo isso aqui de hidrocarboneto. Parte apolar, tudo isso aqui de hidrocarboneto. Como eu quero persistente, eu quero ramificado. E o ramificado é esse aqui. Várias ramificações, inclusive. Esse daqui é um pouco mais, né, biodegradável. E esse aqui menos biodegradável. Mais persistente no meio ambiente. Ok? Espero que vocês tenham gostado, galera, desse raciocíniozinho. Isso já caiu algumas vezes, tá? Bom, qualquer dúvida, põe lá nos comentários, deixa o seu like, vou gostar de receber seu like e eu espero vocês na próxima aula, que também vai ser de orgânica, tá bom? Beijos, fui!